O Poderoso Chefão é considerado a melhor adaptação já feita de uma história, porque ele pega os elementos da história que são explorados no livro e os condensa, retirando algumas tramas que no livro são desenvolvidas, como a do Johnny Fontane em Los Angeles, que tem todo um arco de história com Nino Valente, que mal é citado no filme, além da amante do Sonic, que foi para Las Vegas no hotel em que o Fredo toma conta, e tem toda a história paralela também, o que faz o livro complementar muito o filme, dando a ele toda a profundidade daquele universo, como acontece em muitas obras adaptadas. Mas ao mesmo tempo, o livro também é muito complementado com o filme, porque quando Coppola foi convidado para ser o diretor, depois de ver o Sergio Leone recusar esse cargo, ele leu o livro pela primeira vez e simplesmente não gostou da história, porque ela se expande muito e vai para outros lugares que não só o centro da família Corleone, e por ele ser ítalo-americano, não gostando desse preconceito de todo italiano ser mafioso. Mas depois do George Lucas, que era um grande amigo e sócio do Coppola, abriu seus olhos, dizendo que se ele não encarasse esse filme, ele iria continuar quebrado, como já aconteceu muitas vezes na vida do Coppola. Assim, com ele decidindo reler o livro com outros olhos. E quando eu fui ler o livro e amei do começo ao fim, percebi que talvez eu só tenha gostado porque eu tinha toda a referência visual da obra, com a tarantela no casamento da Connie sendo marcante para toda a descrição da cena, as atuações impecáveis do Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall e todos os capo-regimes da família Corleone, e a trilha sonora do Nino Rota, que marcou o cinema em todo o mundo, cheia de bandolins e violinos com uma forte cultura italiana. E lendo o livro eu comecei a ouvir outras obras do Nino Rota, que na sua maioria está na filmografia do Fellini, tendo um destaque para do Armarquar, que me encheu os olhos para começar a conhecer mais sobre o cinema italiano, mas isso é outra história. O fato do Coppola transformar uma história que ele não gostou à primeira vista na sua obra-prima é um ensinamento a jovens roteiristas e diretores, porque muito do cinema está na história, antes da técnica ou da simbologia usada nos filmes, com o hábito de ler se tornando um aprendizado diário em como adaptar uma história visualmente, porque mesmo com a ideia original de roteiro, você precisa adaptar ela dos seus pensamentos para o papel e depois para a tela, podendo se usar as técnicas para isso, como no caso dos diretores, com técnicas para ideias de cenas e ângulos de câmera. Mesmo sendo obra adaptada, o Coppola transformou toda ela a seu estilo, porque ele é um diretor muito autoral, vendo que ali tinha um modo de retratar a história dos italianos na América pela sua visão, em cima daquele livro, e trazendo também o Mario Puzo, que é o criador do livro, para fazer o roteiro junto com ele. Mas nada da produção desse filme foi fácil, desde a escolha do Marlon Brando para o Vito Corleone, que foi uma aposta do Coppola, com o estúdio recusando por causa do ator não ter mais tanto sucesso e por ele se tornar famoso por dar problemas nos filmes. Só que depois dos testes do Marlon Brando que o Coppola insistiu em fazer, ele se tornou a única opção para o papel, porque tanto Coppola quanto a maioria de seus atores não eram as unanimidades que são hoje. Aliás, não eram nem conhecidos, como o Al Pacino, que era o escolhido do Coppola para ser o Michael Corleone, mas o estúdio fez o ator que interpretou o Santino fazer os testes pro Michael também, além do Robert De Niro, que era um jovem ator na época, mas aquele papel era do Pacino, com o De Niro voltando no segundo filme para interpretar o Vito Corleone mais jovem, que é uma das partes que está no livro e que foi excluída do roteiro do primeiro filme e deixada pro segundo, que preenche a história de uma maneira sensacional. Tem alguns detalhes de adaptação que foram criados por filme, como no caso do Luca Brasi, que no livro é contado várias histórias sobre o antepassado dele, só que no filme é montado ali ele falando do lado de fora da casa do Don Corleone, ensaiando o que ele iria falar pro Don Corleone. Don Corleone, I am honored and grateful that you have invited me to your home. Só que essa cena foi totalmente improvisada. O Coppola pediu para ligar a câmera e gravar o ator que fez o Luca Brasi ensaiando o que ele realmente iria falar na cena do Don Corleone. Don Corleone. E depois, quando ele vai fazer algum serviço para a família, ele chega, começa a se vestir e você vê que ele tem mais facilidade em manusear uma arma com a mão só do que o simples ato de falar. O livro é narrado em terceira pessoa, que é um estilo que muitos autores adotam porque ele tem a liberdade de contar a história sem se manter na linha do tempo, com você parando e contando histórias passadas ou paralelas, o que traz muita profundidade para os personagens envolvidos e para a história em geral. Ao reassistir o filme, depois de ter lido o livro, eu percebi como tem pontos que não estão no roteiro que melhorariam muito a história, mas entendo que no cinema isso não se encaixaria tão bem. E pensando nisso eu entendi porque o Scorsese, que também é um grande amigo do Coppola,
usa a narração nos seus filmes, principalmente nos que são adaptações de livros também, porque elas complementam muito a história do filme, completando personagens que pensam muito mais do que falam, como Michael Corleone, que no livro consegue ter toda uma visão superior sobre o que está acontecendo, mostrando sua inteligência, e no filme se tornando alguém mais frio, passando pela bela interpretação do Al Pacino, tudo o que está pensando. E por falar em histórias, eu vou citar alguns pontos que são spoilers, como o final, mas o filme tem quase 50 anos, e às vezes um bom spoiler pode ser a chave para você ter o interesse de finalmente assistir o filme, então siga por sua conta e risco. No livro se usa um capítulo anterior para dar o plot twist do que aconteceu, para só no capítulo seguinte descrever como aconteceu. Como na parte da cabeça do cavalo, em que mostra o Tom Hagen já de volta em Nova York, depois de ter visitado o produtor em Los Angeles, quando toca o telefone com o produtor falando enfurecido com ele, xingando, ameaçando, chamando ele de carcamano, siciliano desgraçado. Aí o Hagen calmamente, depois de um momento de silêncio, responde: "Mas eu sou teuto irlandês", o que foi adaptado no filme para uma outra cena. I'm German Irish. Com o produtor ficando em silêncio e depois ligando, para só depois disso, o capítulo seguinte descrever o que aconteceu, com o produtor acordando com a cabeça de cavalo de $600 mil na sua cama. Outra diferença é o final da história, no filme sendo genialmente construído em uma cena que é o ícone da história do cinema, com o Michael falando que aquela era a única vez que ele deixaria a Kay perguntar algo sobre os negócios, com ele mentindo e falando que não matou quem a Connie o acusou de matar, para depois ela ver todos cumprimentando o Michael como Don Corleone e entendendo o que aconteceu, fechando a porta daquele escritório para mostrar que a vida dos dois, mesmo casados, estarão separadas daquele momento em diante. E no livro essa cena é descrita assim também, mas está no penúltimo capítulo, porque no último acontece algo um pouco mais poético, pois logo no começo do livro é mostrada Sandra, mulher do Santino, indo à igreja para rezar toda manhã, como um costume católico, e é a senhora Corleone, mais pro final em uma conversa com a Kay, que por sinal a participação das mulheres da família no filme foram totalmente minimizadas, enquanto no livro são sempre presentes. Mas voltando. Nessa conversa, a senhora Corleone comenta que vai toda manhã à igreja rezar pela alma do seu marido, Vito Corleone. E no capítulo final, a Kay vai com a senhora Corleone para a igreja de manhã rezar pela alma de Michael Corleone. Esse capítulo final muda muito a perspectiva da história, mostrando que a Kay não está apenas olhando para o Michael mentir para ela e se tornando o Don Corleone, e sim aceitando que mesmo com a criação americana, seu futuro agora era entrar e pertencer lealmente à família Corleone.